Estamos fazendo uma série de devocionais sobre um assunto bem difícil, bem delicado, mas julgo ser muito importante. Essa devocional fala sobre a morte. O tema de hoje é que, de fato, o aguilhão da morte foi tirado, a ferroada da morte foi removida, mas a sua mordida permanece. A morte ainda é um adversário. E por isso, precisamos entender que nós lutamos contra a inevitabilidade da morte. Tanto que tentamos trazer a ideia de morte como algo mais suave. Mudamos o nome de cemitério para parques. Usamos até como chacota a ideia de mortos para tentar usar essa noção de forma mais agradável. O fulano partiu desta para melhor, ou foi morar na cidade dos pés juntos. Entende? É a nossa forma de tentar enfrentar este momento tão difícil. Outros vão tentar tratar a morte como um mal inevitável e do qual devemos nos desesperar. E é algo que não dá para viver ciente que vamos morrer a qualquer instante. Por isso, como viver, como passar por este momento, por exemplo, de pandemia? Por isso, nesse momento difícil em que estamos passando, nesta situação de pandemia, alguns poderiam cogitar: será que devemos ignorar e viver a vida como se nada estivesse acontecendo? Afinal, é assim mesmo? Ou devemos estar com tanta ansiedade dentro de nós a ponto de não conseguirmos viver e nos trancar de fato, não só dentro de nossas casas, mas também dentro de nosso próprio coração, em tanta ansiedade que às vezes acabamos morrendo por dentro? A resposta mais bíblica vem de Jesus Cristo. Jesus Cristo, certa ocasião, foi avisado de que o seu amigo Lázaro estava doente. Jesus ainda demorou a chegar onde Lázaro estava. E quando chegou lá, já tinham passado 4 dias que Lázaro estava morto. E quando Jesus Cristo chega, Marta vai ao seu encontro e ela diz para Jesus: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A morte é tão difícil que a morte de um ente querido nosso pode revelar no nosso imaginário um monte de condicionais impossíveis de se acontecer, porque já aconteceu. Se eu tivesse feito isso, se Deus tivesse feito deste modo, eu não poderia ter feito isso, por que eu fui fazer isso? São reflexões que passam pela nossa mente constantemente diante da morte. E assim também, aquela mulher colocou-se diante de Jesus, dizendo que se Jesus estivesse próximo, Lázaro não teria morrido. Mas ela também continua dizendo que se Jesus pedir algo a Deus Pai, Deus o fará. Então Jesus Cristo diz para ela: seu irmão viverá, você acredita nisso? E Marta, que conhecia os discursos de Jesus e já tinha ouvido Jesus falar sobre isso, diz: sim, Senhor, eu sei que ele ressuscitará no último dia. E Jesus responde para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus Cristo traz essa esperança, este equilíbrio, de que a morte não é de fato um momento de desespero. Logo em seguida vem também Maria, irmã de Lázaro, se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus Cristo olha para a situação, Jesus vê todos chorando e com palavras solenes, João descreve que Jesus chorou. Diante da morte, diante da tragédia, mesmo sabendo que seu amigo seria ressuscitado logo em seguida, Jesus estava convivendo no meio de uma miséria trazida pela morte, no meio de dores e angústias trazidas pela morte. E sim, Jesus Cristo chorou. Mais ainda, a Bíblia ainda diz que Jesus agitou-se por dentro. Por 2 vezes neste capítulo é descrito que Jesus agitou-se por dentro. A morte incomodou a Jesus Cristo. Deste modo, Jesus nos mostra não ficar nem desesperados, nem impassíveis. Jesus sabe o que faz. Depois, Jesus Cristo se dirige ao túmulo. Ele ressuscita Lázaro.
Eu não quero dar tanta ênfase neste momento porque Lázaro morreu novamente, mas eu quero dar ênfase ao que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo ressuscitou alguém que estava morto. O seu corpo já estava em apodrecimento e ainda assim Jesus o ressuscitou. O que mostra que no último dia, sim, de fato, Jesus Cristo tem poder para ressuscitar mortos. Aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu numa cruz, que morreu no seu lugar, que também experimentou a morte, aqueles que acreditam que ele também ressuscitou ao terceiro dia e é o primeiro dos ressuscitados, estes podem ter certeza que serão ressuscitados no último dia. Jesus Cristo, diante da morte, nem ficou otimista, nem ficou desesperado. Ele estava seguro do que estava fazendo, porque ele é aquele que tem todo o poder. Ele é a ressurreição e a vida. Ele vê o estrago que a morte pode causar. E de fato é um adversário, é o último inimigo a ser vencido. Jesus venceu a morte. Na sua morte, a morte morreu. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, a morte foi derrotada. Assim como uma grande serpente, no qual se pisa sobre a sua cabeça, se esmaga a sua cabeça, mas o seu corpo ainda se agita. Ela pode causar danos, mas não te destruirá. A morte foi vencida. E você pode ter esta certeza, esta convicção. Jesus Cristo de fato venceu a morte. Por isso, diante da morte de quem você ama, diante da proximidade da morte, você não precisa se desesperar. Você pode ter esperança em Cristo. E você pode ter certeza que é um momento difícil, um momento de luto, um momento de aflição, no qual você pode confiar que Jesus estará ao seu lado. Afinal, a morte foi vencida. Por isso eu gostaria de te convidar para falar com o seu Deus, falar para Ele da sua ansiedade, falar para Ele da tristeza que aflige o seu coração. No momento em que você vir a morte se aproximando, quer seja de um ente querido, quer seja de você, você não precisa temer a morte. Vá para a Bíblia, leia a palavra do Senhor, escute as palavras de vida que Ele tem para você. Eu te convido a ler todo o capítulo 11 de João. Faça essa leitura devagar, com calma, e perceba como Cristo governa soberanamente sobre todas as coisas. E não almeje a ressurreição de Lázaro, afinal ele voltou a morrer. Almeje a ressurreição de Jesus Cristo, porque ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo até hoje. E ele continua governando soberanamente sobre todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida.